Olá pessoal, acho que a gente estava tendo um pouquinho de instabilidade aqui, mas isso já foi resolvida, tá bom? Só me dê um ok, se possível aí no chat, ou então deixa um comentário aí pra gente, se tá tudo ok, tá? Peço desculpa aí nesse inicinho, a gente teve essa instabilidade, mas já espero que já foi tudo resolvido, tá bom? Vou repetir aqui o que eu tinha abordado com vocês antes, era basicamente me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou o João Henrique, faço parte do time de CS aqui na Conciliadora. E hoje eu vou estar abordando um pouquinho sobre o processo de conferência de vendas, uma das telas mais utilizadas aqui da Conciliadora, e é o que eu sempre digo, né? A gente sempre vem com esse pressuposto de trazer essa segurança, trazer essa organização para o seu negócio. Então a gente, né, é importantíssimo fazer parte desse processo de conferência de vendas, pois ele é um dos 3 pilares aí que vai conseguir gerar, né, toda essa segurança, toda essa conciliação aí dos seus recebíveis. Tá? Como eu disse, é o que eu sempre digo, conferência de vendas, conferência de taxas e conferência de pagamentos. Seguindo esses 3 pilares, a gente consegue abordar e trazer toda essa segurança aí nos seus meios de vendas, nos seus meios de pagamentos. Vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês também, fazendo a abordagem desde o inicinho, né, de entrada na conciliadora e até acessar essa tela. Bom pessoal, para a gente estar acessando a conciliadora é super simples. Posso vir aqui no seu navegador de preferência e digitar conciliadora login. Por aqui vocês já conseguem estar clicando aqui e estar fazendo o login. O que eu digo, muitas pessoas até me perguntam: pô João, é necessário fazer alguma instalação em minha máquina? É necessário eu fazer baixar algum programinha? É necessário alguém vir aqui no meu estabelecimento, né, para estar fazendo essa instalação? Não, pessoal. A partir do momento em que vocês saem, né, da implantação, a partir do momento em que todas as adquirentes são implantadas, já é disponibilizado para vocês tanto o login quanto a senha. Então, vocês já estão aptos, né, a estar acessando a nossa plataforma, seguindo esse percurso que eu mostrei para vocês agora, tá? E para acessar as nossas telas de vendas, basta vocês navegarem em nosso menu, que é vir aqui ao lado e clicar em vendas, conferência de vendas, tá? Assim vocês já irão se deparar nessa tela. Essa tela é uma tela super legal, tá? Uma tela super dinâmica. E por aqui eu vou estar selecionando a empresa modelo e clicando em aplicar. Deste lado, como vocês podem ver, disponibilizamos aqui um calendário para vocês terem essa ciência dos dias que já foram conciliados, dos dias que ainda falta conciliar, dos que foram conciliados parcialmente e dos dias que eu não estive vivendo ainda. Então aqui embaixo a gente até, né, mostra aqui para vocês a nossa legenda. Os dias que estão em branco são os dias que a gente ainda não teve venda, tá? O amarelinho parcialmente, os dias que estão em verde são os dias que foram conciliados e os dias em vermelho são os dias que ainda não foram conciliados, tá? Mas o que seria basicamente esses pontos, né? O que seriam esses estados? Bom, o conciliado seria basicamente eu entender se tudo aquilo que foi registrado no meu meio de captura, seja ele um PVD ou então um TEF, condiz com a informação que se encontra dentro do sistema que vocês utilizam, né, RP, e também condiz com a conciliadora. Então seria basicamente, né, confrontar com esses 3 pontos. Meu meio de captura, que seria a maquininha, né, basicamente, com o sistema de frente de caixa de vocês e com a conciliadora. Seria bater esses 3 valores aí, tá bom? Isso a gente até fala, tá, que esse processo de conferência de vendas vai estar trazendo essa organização para o fechamento de caixa de vocês. Então sempre que for fechar o caixa, tira, né, esse conflito aí desses 3 meios e utiliza a conciliadora, principalmente essa tela, para estar fazendo esse fechamento. Vai ajudar vocês demais e trazer essa segurança, para que não aconteça nenhum tipo de fraude, para que não aconteça nenhum tipo de problema aí. Principalmente você, cliente, que tem um posto. Pensa comigo, hoje em dia a maldade, né, tá bastante forte aí no Brasil. Então imagina que um cliente chega no seu estabelecimento, faz uma troca de máquina. Então, se você não utiliza a conciliadora, se você não tem esse acompanhamento de perto, vocês podem entrar em um prejuízo grande. Principalmente aquele cliente que faz 10 mil de vendas, faz 20 mil de vendas. Então, fiquem bastante atentos nesse processo lá no início, que seria esse processo de conferência de vendas, tá bom? E para a gente estar fazendo, né, isso aqui na conciliadora, o primeiro passo sempre vai ser você estar selecionando um dia. Então, no caso, eu selecionei aqui o dia 17, selecionei aqui o dia 16. Aqui embaixo eu já trago a informação de 5.035,63 de valor bruto. E também aqui em cima eu trago todas as adquirentes que vocês trabalham.
tá? Se a sua não está aparecendo aqui, né, no caso, basta clicar aqui nessa setinha que ele faz essa abertura, né, dá para navegar aí entre os adquirentes. E vocês vão selecionar se vocês fizeram vendas. Então, no caso, eu de exemplo vou selecionar aqui a Goodcar. Bom, não tem nenhuma venda na Goodcar, então eu posso ir para a próxima. Opa, eu tive uma transação aqui da Greencar, totalizando R$ 61,04. Quando eu clico nesse card box, é aberto esse detalhamento do produto. Então, o produto aqui no caso seria o Green Card débito, a quantidade de uma venda, e um produto de R$ 61,04. Quando eu clico aqui na linha, é aberto esse detalhamento, tá? Dizendo, né, muito mais informações sobre essas vendas, como NSU, autorização, até alguns números do cartão, tá? E a gente dá essa possibilidade, né, de, digamos assim, de destrinchar essa informação justamente para facilitar essa conferência de vocês. Porque a gente disponibiliza essa conferência por terminal, que seria basicamente o seu meio de captura, terminal, né, enfim. E também disponibilizamos por bandeira, que seria o Greencar. E se você ainda está pouco, né, se você ainda quer mais informação sobre, basta você clicar nessa linha, que é aberto por venda a venda. Então, nesse caso, ele teve somente uma, mas se ele tivesse 10 vendas aí, a gente conseguiria destrinchar essa informação dessas 10 vendas. Outra também, que aí o próximo passo, né, igual a gente já conferiu essa, o ideal é partir para outra. Vou clicar aqui na Up Brasil, porque eu sei que esse cliente faz movimentação. Então, no caso, ele teve duas. É basicamente fazer o mesmo passo. E também teve na Varicard, que teve uma maior movimentação. É basicamente seguir essa mesma linha de raciocínio. Eu cliquei aqui, né, nessas 7 transações, para vocês entenderem como é que fica mais ou menos organizado. E quando eu confiro, né, pelo terminal, automaticamente ele já faz a conferência por produto e por venda a venda. Então já poupa bastante trabalho aí. E um detalhe que eu não sei se vocês perceberam é que o dia 16 ele deixou de ser vermelho e passou a ser esse amarelo, né, amarelo com laranja. Então é basicamente para indicar que já foi conferido pelo menos uma coisinha, já foi conciliado pelo menos uma adquirente, tá? Então é basicamente para vocês terem essa noção dos dias que vocês já conciliaram, dos dias que já estão pendentes, enfim, é essa possibilidade, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos deixando aí no chat, tá? A gente fez essa abertura do chat justamente para ter essa interação com vocês, estar mais próximo de vocês e ter, né, essas sugestões, essas dúvidas. Então vamos estar comunicando aí conosco que vai ser super interessante. Lembrando, pessoal, que a gente libera esse chat para estar falando um pouquinho sobre o tema. Então hoje eu peço que se tiverem alguma dúvida, seja relacionados ao tema de conferência de vendas, tá bom? E é basicamente isso. Como eu fiz a conferência aqui da Varicard, o dia ficou amarelinho, mas se eu tivesse feito da Up Brasil, da Greencard, né, de todas as adquirentes que esse cliente trabalha, ficaria verdinho, sinalizando, né, que já está tudo ok para partir para o próximo dia, né, dizendo que basicamente seu fechamento de caixa já se encontra ok. Bom, eu já recebi uma pergunta aqui do Ned Amaral. Eu já vou estar aproveitando esse momento aqui, por ser voltado ao tema. Seria basicamente, o que eu faço se na hora de conferir faltar alguma venda? Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Seria basicamente um confronto de informação, né? Eu acho que ele está falando do processo de confrontar, né, a conciliadora, seja com seu sistema ou com seu PDV. Então, precisaria entender um pouco melhor sobre esse caso. Mas dessa maneira já é muito importante, porque a gente encontrou um gap. Vamos pensar comigo, se no meu sistema condiz 5.000 de vendas e na conciliadora diz, né, pra gente 4.000. Então a gente tem um cenário aí em que essas informações não batem. Pode ser o quê? Alguns lançamentos que foram feitos nos meus sistemas e o meu meio de captura não recebeu essas informações. Imagina que teve uma pane, né, enfim, houve um problema do meu meio de captura não recepcionar essas transações. Então seria basicamente um problema aí com a adquirente, né? A sua adquirente não está captando as suas vendas. O outro seria basicamente, né, ter uma informação a mais de venda na conciliadora e no seu sistema. Então vamos pensar que agora na conciliadora eu tenho 5.000 e no meu sistema eu tenho 4. Significa que está faltando lançamentos de vendas dentro do seu sistema de frente de caixa, tá? Então vamos ter basicamente esses dois possibilidades. Eu acho que ele mandou mais uma mensagenzinha aqui no chat. Vamos dar uma olhadinha. Eu uso a máquina da Cielo. Já aconteceu de conferir, ter mais no relatório do que na conciliadora. Show! Então, nesse caso, esse relatório eu presumo que seja o relatório da Cielo. Vamos supor que dentro do seu relatório, Júlio,
se encontra um total de 10 mil vendas e aqui na conciliadora R$800, né? Tá tendo um gap aí. Nesse caso, existe uma falta de comunicação entre a Cielo e a conciliadora. Nesse caso, eu já sugiro você tirar um relatório, né, de vendas aí e tá entrando em contato com o nosso suporte, pois através dessa maneira o nosso time de suporte corre atrás, né, para regularizar essa situação e o sistema da conciliadora está de acordo com o portal da Cielo, tá? Lembrando, pessoal, é importante que a conciliadora sempre esteja de acordo com o portal da adquirente, tá? Se tiver alguma diferença de informação, algum gap, né, de dados aí, sempre comunique o nosso atendimento ao cliente, ou então já faça uma abertura de chamado, tá? Se você tem dúvida de como abrir um chamado, tem um vídeo falando só sobre isso, então corre lá para ver, tá bom? O importante mesmo é pegar diferenças entre a sua maquininha e o seu sistema, ou a conciliadora e o seu sistema, tá? O que a gente quer é basicamente pegar esses erros aí, tá? Porque pode ser algum erro de digitação, algum erro de lançamento que faltou ou que foi feito a mais, enfim, né? Existem alguns cenários possíveis aí de estar acontecendo, tá bom? Ele mandou aqui pra gente, show, obrigado. Espero que deu pra esclarecer sobre essa dúvida aí, tá bom? Bom, vamos para a próxima então. Vamos estar falando agora sobre a tela de vendas operadoras. Venha em vendas operadoras. Não tem nenhum tipo de segredo, é muito simples, tá, pessoal? O nosso menu, ele tenta mesmo estar agrupando assuntos relacionados, então tem um campo só para falar de dashboard, tem um campo para falar só de vendas, pagamentos, taxas, bancos. E se você tem algum assunto em específico que você quer que seja abordado, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Bom, a tela de vendas operadoras, como eu disse lá no início, tá? Ela vai ter o objetivo, na verdade, vai trazer, né, informações de vendas também, porém a maneira que esses dados serão demonstrados será diferente. Então, é basicamente outros olhos, né, de ver essa informação de outra maneira. Aqui, por exemplo, vocês podem observar que eu não consigo, na tela de conferência de vendas, eu não consigo selecionar um período. Aqui eu já consigo. Mas nesse caso, eu quero selecionar tudo aquilo que eu vendi no mês 8. Eu selecionei e cliquei em aplicar. Vamos aguardar um pouquinho o nosso sistema carregar e ver como é que vai ser. Bom, como vocês podem ver, já carregou essas informações, tá? Então aqui eu trago o total de vendas brutas feitos para vocês dentro desse período, o total de taxa, o total de vendas líquidas, débitos, rejeitados e o total líquido. Então, pessoal, o áudio para vocês estão tudo ok? Estão conseguindo acompanhar? Tá com alguma instabilidade? Se puderem mandar aí no chat, só para eu acompanhar aqui com vocês. Bom, vou até dar uma olhadinha aqui na lapela para ver se está tudo ok. Aproximei ela aqui do meu corpo. Qualquer coisa, se dá uma piorada, vocês me informam aí no chat. Tá bom, galera? Obrigado. O pessoal tá mandando aqui pra mim e falou que tá tudo certinho. O bicho está baixo e está com eco. Bom, eu tentei dar uma melhoradinha aqui. Qualquer coisa eu vejo o que pode ser possível ser feito aqui para dar essa regularizada, tá bom? Bom, mas vamos voltar aqui, né, para o nosso assunto. A gente está falando um pouquinho sobre vendas operadoras e eu expliquei aqui para vocês o que significa cada um desses cards, tá? Então, esse aqui é o total de vendas brutas, esse daqui é o total que vocês tiveram de despesas de taxas. A taxa média, tá? Seria basicamente o total a média, né, das taxas que vocês vendem. Então, crédito, débito, parcelado de 1, 2 vezes, enfim, é basicamente, né, a média geral de tudo isso. O total de vendas líquidas não tem segredo, já é abater nessas taxas. E esse campo de débito ele vai ser super interessante. Por quê? Ele vai sinalizar algum débito que eu já tive lá na venda. Então, um cancelamento, uma tarifa por retentativa de transações. Muitas pessoas nem sabem, né, que isso é possível de acontecer. Mas existe, tá, pessoal? Existe essa possibilidade dessa tarifa. E clicando, tá, nesse campo, é trago totalmente
essa informação para vocês a nível de detalhe. Então, por exemplo, quando eu cliquei nesse campo, ele já me diz aqui em cancelamento uma data. Isso é um indicador, né, que essa venda foi cancelada. Então, foi uma venda aqui no valor de R$ 18,90 e traz algumas informações extras, como estabelecimento, que no caso seria a maquininha, e o destino bancário, que cairia nesse pagamento dessa venda caso não fosse cancelado. Temos também o nosso campo de rejeitados, ele está aí para sinalizar para a gente alguma venda que teve algum problema, alguma venda que não foi 100% concluída, enfim. E por fim, o total líquido, tá? Esse valor já é descontando tanto os débitos quanto as taxas, então por isso a diferença de total líquido para vendas líquidas. E aqui embaixo eu trago esse total detalhamento, tá bom? De todas esse total líquido. Então eu te falo empresa, adquirente, produto, data da venda, previsão de pagamento, o valor bruto, quanto vocês tiveram de despesas de taxas, né, sobre essa venda, autorização, NSU, tá? São N informações. Lembrando, pessoal, que a gente consegue alterar, tá, a coluna. Então, eu quero que essa aqui fique desse lado, eu posso. Se eu quiser também fazer alguns filtros, basta eu clicar nesses 3 risquinhos, que também é possível selecionar a adquirente que eu quero, tá bom? Meus clientes, né, que fazem uso dessa tela, geralmente é por conta de terem mais de uma adquirente. Pensa comigo, esse daqui, por exemplo, né, eu não contei não, mas por alto aqui eu chuto que deve ter umas 15 adquirentes, tá, implantado aqui. Acho que 15 eu já gerei, mas umas 10 ele deve de ter. Imagina então, um cliente ter que acessar 10 portais diferentes para fazer acompanhamento de venda. Então assim, acaba sendo algo totalmente inviável abrir 10 portais. Então ter 10 senhas diferentes para abrir, para lembrar. Então a conciliadora vem muito com esse pressuposto de trazer essa organização. Eu sempre digo isso, organização e segurança, pois a gente consegue poupar esse tempo e reunir todas essas adquirentes em um só lugar. Então, João, como que eu faço para entender quanto que eu vendi somente na Alelo? Eu vou clicar aqui na adquirente, vou selecionar somente ela. Ou então é possível também fazer uma tabela dinâmica, pegando, né, essa coluna e arrastando aqui para cima. Olha para vocês verem que legal. Eu trago toda essa informação bem rápida aí para vocês. Por exemplo, a Comprocard, ele teve uma soma bruta de 11.159,26, com uma média de taxa de 7,29. Né? Já batendo essa taxa, a gente chega numa soma líquida de 10.340. Uma soma de taxa, 818,31, outras despesas foram zero, e foi uma contagem de 189, né, itens aí de vendas. Tá? Então, igual eu disse, de forma rápida e objetiva, eu consigo reunir todas as suas adquirentes e vocês também conseguem estar tirando um relatório. Pelo que eu acompanhei aqui no chat, a Ana Luísa fez uma pergunta aqui sobre como retirar, né, um relatório aqui dentro da conciliadora. Bom, pessoal, em algumas telas, tá, como o dashboard, a gente consegue exportar esse relatório em PDF. Tá? Se eu não me engano, ela vai ser a única que a gente ainda consegue em PDF, mas as demais eu consigo em CSV e Excel. Tá? Basta vocês virem aqui e exportar em CSV e ao lado exportar todos os dados, que seria basicamente um Excel. Tá? Lembrando que quando eu exporto com a tabela com filtro, né, igual esse aqui, por exemplo, se encontra uma tabela dinâmica, vai exportar dessa mesma maneira. Então, se eu faço um filtro para ver somente vendas da Alelo, na hora que eu exportar, vai aparecer somente as vendas da Alelo. Tá? Então, tem esse detalhe aí que poucas pessoas sabem, mas que é importante falar, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui agora no chat para ver se tem alguma observação, tá? Eu vi também que ela sugeriu para fazer o tema sobre auditoria de vendas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Ana, pode deixar que a gente vai fazer sim, tá? Um conteúdo somente para auditoria de vendas, pois é uma tela que muitas pessoas também utilizam. E para quem não sabe, a tela de auditoria também vocês conseguem ter uma visão sobre seus pagamentos, tudo aquilo que vocês ainda têm a se receber. Então é uma tela super legal. Só um minutinho, viu? Bom, agora eu vou ler aqui a mensagem do João Pedro Fonseca Atia. Eu já reparei que em vendas operadoras, quando eu quero gerar um relatório de vendas, só gera contando como se cada parcela fosse uma venda. Tem como gerar um relatório de tela? Tem como gerar um relatório da tela de conferência de vendas?
Bom pessoal, vou voltar aqui na tela de conferência de vendas. Eu consigo tirar um relatório somente dessa parte aqui, que é voltada a esse detalhamento da bandeira. Então, da tela toda eu não consigo, mas somente dessa parte de detalhamento onde eu consigo destrinchar de venda a venda, tá bom? A gente consegue somente mesmo dessa possibilidade. Então, você cliente, né, que trabalha aí com 10 modalidades, seria necessário tirar 10 relatórios. Por isso que eu sugiro vocês utilizarem a tela de vendas operadores, pois em um só relatório vocês conseguem resolver esse problema. Então, João, já fica a dica aí, se você precisar tirar um relatório, dê preferência para a tela de vendas operadores, pois ela é uma tela mais dinâmica, uma tela onde eu consigo ter mais essa flexibilidade, tá bom? A tela de conferência de vendas mesmo é só para você ter esse controle de tudo aquilo que já foi conferido, de tudo aquilo que falta conferir, uma tela mesmo mais manual, tá bom? Show! Tava dando uma lida aqui no chat, mas que bom que deu para você entender, né, essa melhor maneira. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, deixa aí no chat, deixa aí no comentário que depois a gente vai respondendo vocês, tá bom? Creio que eu falei aqui tudo sobre essas duas telas, tá? São telas bem simples. E uma dica também que eu tenho para vocês é, se caso tiver alguma dúvida, principalmente telas que tem bastante campos, basta vir aqui nessa lâmpadazinha e clicar em aprender sobre a tela. Aqui eu tenho uma colinha sobre o que se refere em cada um desses campos. Então a taxa, por exemplo, aqui ele traz uma descrição, né, do que se refere esse campo, vendas líquidas, débitos, rejeitados. Então, na dúvida, recorre a essa lâmpadazinha aqui também, que é uma explicação rápida e fácil aí para vocês, tá bom? E o conteúdo de hoje é isso, galera. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.